Ok, aqui perguntou o seu nome. Eu coloquei Leandro. Da sua idade eu coloquei que você deve ter uns 35 anos. Seu filme favorito é algum dos Velozes e Furiosos. Boa. A sua comida favorita é churrasco. E no seu tempo de lazer você gosta de fazer churrasco com amigos e família. Sou o tio do churrasco, pô. Vamos lá. Meu nome é Rafael, Rafael. eu tenho 34 anos. Meu filme favorito, tenho vários, mas Pulp Fiction. Pulp Fiction. Minha Uau. comida favorita é japonesa. E no meu tempo de lazer eu gosto de ir pro campo, ir pro meio do mato. Legal. Vamos lá, o nome eu coloquei que é Thiago. Tá. Você tem 32 anos. Acho que eu errei. Filme favorito eu coloquei Django Livre, meu. Não tinha ideia. Django Livre. Eu fui pro Tarantino de novo. Comida favorita eu coloquei lasanha. E no seu tempo livre você gosta de ir ao parque. Eu acho que eu errei longe. Errei rude. Ó, você não é o primeiro que fala que eu tenho cara de Thiago, mas meu nome é Fernando. Obrigado pela idade, eu tenho 38 anos. Vou corrigir aqui. Meu filme favorito, cara, é um filme que eu assisti na adolescência. Chama As 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Putz, Aquele filme me marcou de uma forma, sei lá, e aí até hoje é o meu filme favorito. Minha comida favorita é torta de morango, mas a segunda é lasanha, então você chegou bem perto. eu acho que não tem ninguém que não gosta de lasanha, meu. É, lasanha é muito bom. E no meu tempo de lazer eu gosto de viajar. Pô, massa. É assim que eu resumiria como é ter a minha altura. Na verdade, eu não faço ideia. Pra mim, eu não sei como é que seria. Como você descobriu que tinha uma altura diferente da maioria das pessoas? Eu acho que foi na escola. Eu acho que seu apelido era Fer na escola. Na sua opinião, essa é a melhor coisa de ter a sua altura. Eu acho que mais espaço no avião. E a pior coisa de ter a sua altura, eu acho que teve que adaptar algumas coisas. É assim que eu resumiria como é ter a sua altura. Nossa, cara. Eu não sei por quê. Juro que não sei. É poder ser invisível quando quer. Desculpa. Eu acho que você descobriu que tinha uma altura diferente da maioria das pessoas. De repente, ou por receber algum apelido, ou de repente por ser sempre o último da fila, não sei, na escola também, talvez. Fernando, Oi. desculpa te interromper. Pois. Você pode dar as suas respostas? Ah, são as minhas? Desculpa. Achei que eu tinha que falar o dele. Como é ter a minha altura? Como eu resumiria como é ter a minha altura? Uma perspectiva diferente da vida e em constante necessidade de imposição de respeito. Quando eu descobri que tinha uma altura diferente da maioria das pessoas. Antes eu vou até abrir um parênteses aqui. Eu sempre soube que eu tinha nanismo, né? Porque minha família sempre me falou. Mas eu acho que quando caiu a ficha mesmo, é quando eu me vangloriei um dia que eu era sempre o primeiro da fila, né? Na escola. Na época era sempre por ordem de tamanho mesmo. E aí me disseram que eu só era o primeiro da fila porque eu era anão. Né? Meu apelido, com apelidos eu não sofri muito, não. Era Taz, porque eu gostava de conversar muito, corria muito. E a melhor coisa de ter a minha altura é que eu sinto que eu consigo ter uma melhor conexão com as pessoas, porque a minha altura eu percebo que me aproxima das pessoas, né? Gera curiosidade, algumas pessoas aproveitam isso de uma forma boa, né? Uma forma sincera, uma forma bacana. E a pior coisa de ter a minha altura é ser visto como um desenho animado ao invés de ser visto como um igual. Aquela sensação de quando você assiste Alvin e os Esquilos, né? E aí você vê o Alvin e os Esquilos estão num filme, só que eles são desenhos. E aí eles estão passando algum perrengue no trânsito, alguma coisa. Mas aquilo é tão surreal, tão irreal, né? Que dá vontade de rir, dá vontade de... Ou então falar, ai que fofo, ai que bonitinho, né? E é assim que eu sinto, assim, a gente. Tem essa altura, às vezes a galera, ao invés de olhar um igual, olha mais com esse olhar mais de... como se fosse um desenho animado, né?
Então é isso. Rafael, né? Isso. É assim que eu resumiria como é ter a sua altura. É poder ser invisível quando você quiser, né? Passar desapercebido. Eu acho que foi assim que você descobriu que tinha uma altura diferente da maioria das pessoas. Talvez sempre ser o último da fila, não sei. Apelido eu acho que você não teve nenhum. Aí eu chutei aqui, tipo, girafa, sei lá, mas eu não imagino. Acho que realmente você não teve nenhum. Pra mim, a melhor coisa de ter a sua altura é ir em todos os brinquedos do parque de diversão. Poder ir em todos. E a pior coisa, talvez, ter a sua altura seja sapato. Encontrar o tamanho do seu sapato, ou de repente roupas, né? Não sei. Na verdade, pra mim é difícil até imaginar a tua altura, porque pra mim a maioria das pessoas todas são mais altas que eu. Então, mas eu vi que você é bem alto. Eu acho que foi legal que você colocou a questão de ser invisível, mas não acontece muito assim, porque quando eu tô andando, todo mundo olha pra mim, assim, fala, pô, o cara é muito grande. Uhum. Além de ser alto, é largo, não sei o quê, então acaba chamando atenção pra caramba, assim. Então, quando eu descobri que era mais alto, todo mundo foi na fila da escola mesmo. Eu sempre era o último lá, tinha que alinhar todo mundo pra cantar o hino, fazer aquela coisa isso toda. mesmo. Isso mesmo. E eu ficava sempre por último. Na escola eu não tinha apelido, assim. Tinha muitos Rafaéis na minha sala, então eu era o Rafael Carlos, que é o meu segundo nome. E eu era do Paraná. Quando eu cheguei em São Paulo, eu recebi o apelido de Baby. A galera tem mania de colocar apelido... Mas por que, Baby? Então, eu acho que é por causa da família Dinossauro. Cheguei novinho, tinha a cara entendi. do bonequinho lá. Tá. Mas... e foi legal, assim, pegou, pra mim é de boa. Uhum. Mas Baby é engraçado pra um cara gigante, assim. É. A melhor coisa de ter minha altura, eu uso bastante da minha envergadura, assim, na minha profissão, né? Uhum. E a pior coisa de ter minha altura é viajar de avião. Tá. É apertado pra caramba. Certo. Na largura e na altura, nas pernas aqui. É dessa forma que a sua altura impacta a sua vida profissional. Pelo que eu imagino agora, né, no meio dessa conversa, eu acho que ela impacta de uma forma positiva, porque ela deve ajudar na sua profissão. Eu tô imaginando alguma coisa relacionada ao esporte, eu não sei. É dessa forma que a sua altura impacta a sua qualidade de vida. Eu acho que talvez, se você tiver algum problema com isso, deva ser alguns cuidados com a coluna, talvez, não sei. É dessa forma que a sua altura impacta a sua vida amorosa. Também não acho que você deve ter problemas com isso, ou ter passado por alguma dificuldade. É dessa forma que a sua altura impacta os seus sonhos. Também acho que não... Pelo contrário, deve até ajudar no que é relacionado à profissão. E a questão de sonhos pessoais também acho que não deve impactar. E é dessa forma que a sua altura impacta a forma como você se enxerga. Eu acho que como ela te ajuda, de repente, né, na profissão, e você lidou super bem também na adolescência, pelo que eu entendi, assim, com essa questão, acho que você deve se enxergar como de repente, sua altura venha por último, se ela vier, sabe? Eu acho que você se enxerga mais com coisas relacionadas ao seu caráter, de repente, ou ao teu... a como você enxerga como teu objetivo de vida, missão de vida, não sei. Na vida profissional, minha altura mantém meus adversários longe. Eu sou lutador de judô. Ah, tá. Nossa. Eu não lutaria com você nem ferrando. A forma que a altura impacta na minha qualidade de vida. Acho que o fato de ser grande e de ser muito pesado, eu peso 170 quilos. Tá. E isso faz eu ter cuidados, eu tenho que ter cuidados com algumas coisas, principalmente coração. Tá. Questão de arritmias, você fica mais propenso a ter algumas patologias. Tá. E aí eu sinto mais dor que o normal por ter todo esse peso, essa sobrecarga todos os dias. Dor onde? Desculpa perguntar. Dor no joelho, dor nas articulações. Uhum. E o esporte também ajuda a sentir bastante essas dores, né? Impacto, né? Tem torção, impacto. Então a tendência é que eu tente emagrecer muito depois que eu parar de lutar, assim, pra diminuir essas dores. Na minha vida amorosa, eu acho que não me impacta, assim. Geralmente quem é muito alto é muito tímido, né? Uhum. A gente tende a querer se esconder, a ser mais retraído, a ser muito, muito pouco comunicativo. Tá.
Então acho que isso, na minha adolescência, assim, na época de escola, era bastante... era uma característica muito minha, é ainda bastante, mas o esporte me ajudou a ficar menos tímido, assim, comunicar mais com as pessoas e tal. Impactando os meus sonhos, eu acho que ajudou a realizar alguns sonhos que eu tinha nessa questão competitiva. E a forma que eu me enxergo é alguém diferente, assim, por ser largo e grande, assim, de ter muito peso. Você se acha esteticamente bem diferente de um padrão, assim, do comum. Você se sente assim? Sim. Isso te incomoda? Não. Tá. Eu acho que antes do esporte me incomodava mais, assim, sabe? Nessa questão de não é ser tímido, mas de você querer se esconder um pouco, Tá. sabe? Então o esporte, de repente, te deu um lugar, você acha? Sim. Entendi. Sim. Eu demorei pra entender isso, ainda tô entendendo, né? Uhum. Esse processo, essas mudanças que vão acontecendo com a gente ao longo da jornada, assim. Eu acho que o esporte mudou muito minha vida, assim, e fez eu me sentir parte de alguma coisa. Uhum. Importante por isso, assim. Como a altura impacta na sua vida profissional. Eu acho que com o que você falou antes também, eu acho que tem muito essa questão de ter que sempre impor respeito, ter que sempre se afirmar, tomar posição, né? De sempre querer, ter que fazer isso o tempo todo, né? Na qualidade de vida, eu não sei se por conta do nanismo tem que ter alguns cuidados, se tem alguma coisa que você tem que fazer de diferente por conta da saúde, né? Eu não tenho ideia, assim. Na sua vida amorosa, de primeiro momento eu coloquei que não impacta, mas eu acho que a maneira que a gente se relaciona com as pessoas, o que você se relaciona com as pessoas, não sei como que eu posso colocar isso. Como a altura impacta nos seus sonhos. Talvez essa caminhada para realizar o sonho seja mais difícil. E como você se enxerga, também eu coloquei diferente. É dessa forma que a minha altura impacta a minha vida profissional. É isso, eu tenho que ficar, principalmente no começo, assim, até a pessoa começar a me conhecer como Fernando, o cara com, e esse com é completado com adjetivos, né, com qualidades e tal. Antes disso, eu tenho que sempre ficar provando que eu sou digno de confiança, que eu não tô ali pra brincar, que eu tô ali com objetivos, com sonhos, né? Como a minha altura impacta a minha qualidade de vida. Cara, a gente tem isso em comum, eu acho. Também por ter essa estrutura menor, mas um corpo de adulto, né? Ombros largos, né? Eu tenho que ter... Eu vivo em uma constante dieta, uma constante luta contra o sobrepeso, né? Principalmente por causa do joelho, né? Por causa da coluna, no meu caso, e no caso da maioria das pessoas com nanismo. E no final do dia, eu acho que eu sempre tô um pouco mais cansado do que a maioria das pessoas. Porque onde eu trabalho eu ando muito. Muito. E pensa, um passo seu são no mínimo 2 meus, no máximo 4 meus. Você falou que na época de escola você era bastante agitado, assim, você gostava de esporte. Sempre gostei, até hoje. Pô, que legal. Gosto, e tanto que na educação física, quando era a primeira vez, assim, eu sempre era um dos últimos ou o último a ser escolhido, assim. Só que eu sempre gostei, sempre joguei de mais ou menos pra bem, dependendo do esporte, né? Por exemplo, futebol e vôlei eu jogo super bem. Continuo sendo agitado. Isso é bom. É dessa forma que a minha altura impacta a minha vida amorosa. Cara, no começo era terrível. Adolescência, hormônios, meus amigos tudo gostando de algumas meninas, tal, e eu também. Só que eles tinham êxito, conseguiam. E eu tentava, eu nunca fui tímido. Então eu chegava nas meninas, tal, só que era aquela coisa de nunca ser levado a sério, ou até talvez essa era a desculpa para não ter que ser mais dura, sabe? Então assim, eu tive pouquíssimos relacionamentos. Hoje eu sou casado, assim, a minha vida amorosa é completa, né? É dessa forma que a minha altura impacta os meus sonhos. É isso, cara. Em paralelo a buscar meus sonhos, que é estudando, é trabalhando, é construindo, guardando para comprar, né? Em paralelo a isso, é cuidando da minha saúde. É fácil
eu ouvir pessoas que queiram me desacreditar, às vezes com um olhar somente, nem precisando falar nada, mas com um olhar de tipo, você não vai conseguir. Isso não é pra você. Então eu aprendi a excluir isso, né? E acreditar em mim, e acreditar no que eu preciso acreditar. E eu sabendo que eu consigo. Às vezes eu preciso de um outro caminho, de uma outra maneira, de alguma adaptação. Então eu tive que aprender isso. E a minha altura impacta a forma como eu me enxergo. Devido a todas essas experiências, eu me julgo um cara mais humanizado, né? Em constante desconstrução. Eu acredito que todos nós somos pessoas preconceituosas, mas eu escolho se eu vou ser um preconceituoso ignorante ou um preconceituoso em desconstrução. Então, eu acho que eu me vejo de um cara mais humano em relação ao próximo, por causa da minha altura. Eu tenho uma pergunta, agora que eu já sei da sua profissão. Você escolheu esse esporte por conta da sua altura ou não? Nada a ver? Só depois que você entendeu que sua altura beneficiou? Não, foi por hobby, assim. Eu fazia karatê quando era pequeno. Uhum. E aí depois meu professor mudou de cidade, parei de ter karatê na minha cidade lá e começou a ter aula de judô. E eu entrei por hobby e tal. Legal. O lance da altura e do peso é uma faca de dois gumes, assim, porque é um lance que te ajuda quando você adquire um certo condicionamento e tal, mas é uma coisa que ser pesado, assim, te dá uma preguiça de praticar atividade física, né? Você sofre um pouco mais para fazer determinados movimentos, então é uma luta diária para estar disposto a treinar forte no alto rendimento. Então eu tô no alto rendimento há muito tempo já. Legal, cara. Eu lutei 3 Olimpíadas. É isso que eu ia te perguntar. Você participa de Olimpíadas? Participei, eu voltei de Tóquio. Que legal, cara. E como foi sua... Essa eu fiquei em 7º. Tá, foi pras finais ali. Fui pro bloco final. Pro bloco final. Aí eu fui bronze no Rio e Que bronze legal. em Londres. Que top, cara. Que honra. Parabéns. Valeu. Representar bem legal o Brasil aí, né? Eu tô curioso com a sua profissão também, cara. Eu não sei se eu posso falar. Não pode ainda? Nossa, eu tenho várias profissões. Vamos lá, pô. Eu sou educador. Eu acabei vindo pra cá, eu vim direto da escola que eu trabalho. Trabalho numa escola bilíngue, né? E eu tô com a turma do 2º ano. Legal. Eu sou ator também. Pô, que legal. Eu sempre... Na verdade, eu sou educador há 4 anos. Ator, eu sou há 17 anos. E aí, minha filha nasceu. Minha esposa já me conheceu como ator, então... Sabia que eu fazia peça em São Paulo e depois ia viajar e ficava às vezes meses fora, né, em outros estados ou em outros países. No teatro, eu acho que foi até onde eu me fortaleci muito. As pessoas geralmente que vão para o teatro, que vão para artes cênicas, para o drama, para atuação, elas geralmente, eu acho que já são pessoas que são mais abertas. Mas de cara você já se sentiu parte, então. Assim. Sim, de cara eu já me senti comum. Eu acho que para algumas pessoas é ruim se sentir comum, né? Porque maior parte do tempo vivem nessa invisibilidade, talvez. E alguma vez rolou algum papel estereotipado, assim, alguma coisa voltada para isso? Mas é o que... O teatro para mim foi uma luta, a profissão nesse sentido. Quando eu saí da escola de teatro para ir buscar, né, o meu trabalho, para buscar papéis, no começo, até eu entender assim, eram os papéis que tinham para mim. Até que eu vi que eu era bom e que não tinha problema eu saber que eu era bom e que, pelo contrário, eu tinha que falar isso em voz alta para eu acreditar cada vez mais em mim e mostrar que eu podia muito mais do que aquele papel do anão da Branca de Neve, podia muito mais do que aquele papel que não tinha fala nenhuma, mas só o fato de aparecer lá com uma roupa esdrúxula ou correndo com passos de uma forma caricata. E aí eu comecei a me desafiar, a concorrer, a ir em audições com papéis onde eu me identificava com o perfil daquele papel pelas, não características físicas, né? Mas pelo que eu sabia dar vida para aquela personagem que era mais, de repente, extravagante, ou de repente um mais dramático, mais
E aí eu tive muitas respostas de diretores de zoação, assim, o que você tá fazendo aqui? Ai, tá bom, gente, ele quer fazer essa audição, vamos perder aqui 10 minutos da nossa vida, mas deixa ele fazer, vai. Pode começar, vai. E aí no começo aquilo me constrangia, mas depois eu falei, não. Ah, tá bom, posso começar? Então vou começar. E aí no começo, mesmo assim, as pessoas não se abriam pra me olhar como ator. Eles já tinham determinado que eu não era para aquele papel por conta da minha característica física. Mas depois eu fui conseguindo uma coisa ali, outra ali, e aquilo no meio do teatro foi se espalhando, né? Hoje eu consegui, já tenho no meu currículo um filme internacional com produção executiva do Brad Pitt, e fiz uma participação num filme ao lado do Charlie Hunnam, do Robert Pattinson, que é o The Lost City of Z. Fiz papéis bacanas na televisão, usando o humor ao meu favor, fazendo as pessoas rirem comigo e não de mim, como a série A Diarista, como a novela Cúmplices de um Resgate. E aí eu comecei a ser educador, comecei com teatro, depois fui para artes, né, lecionar artes, e aí eu me apaixonei e entrei na sala de aula agora. Entrei na sala de aula esse ano. E tá sendo uma experiência muito legal. E também sou presidente de uma associação, Associação Nacional de Pessoas com Nanismo. Então, a gente tem 3 anos, estamos indo para 3 anos de existência, e eu conto com uma equipe maravilhosa, assim, trabalho voluntário, terceiro setor, mas a gente trabalha pra caramba, porque a gente sente que a gente tem que deixar um legado, e a gente sabe que a informação é a melhor arma do bem contra o preconceito, né? Então, a gente é uma profissão, cara, porque todos os dias a gente se fala, a gente combina, a gente constrói, a gente pensa, a gente executa. Então, teve uma experiência que eu passei, que foi há 1 ano atrás, mais ou menos. A gente tava no ápice da pandemia, bem no meio do ano. Mas eu tive que ir pra minha escola com a minha filha, né? A gente ia pegar alguns materiais, alguma coisa. E aí a gente foi utilizar o serviço de uma estação. Eu e minha filha, de mãos dadas. Ela tinha 9 anos, né? Não tinha feito 10. E a gente conversando, né? E aí, de repente, eu senti um braço, né? Uma coisa me envolvendo, assim, na altura acima do umbigo, assim. E meus pés saindo do chão. E aí eu escutei no meu ouvido, assim. Cara, foi uma coisa de 2 segundos que pareceu, tipo, uma coisa no meu ouvido. Ih, criança não pode andar sozinho. Cadê sua mãe? Eu vou te levar pra sua mãe, hein? E risadas. Na minha cabeça, naquele momento, pelo medo que eu tava do vírus e a questão também de eu não ver quem era que tava fazendo isso e de ser pego de surpresa, eu pensei em tantas coisas pra falar e agir naquele momento e tal, mas eu lembro que eu peguei o braço e falei, me desce agora. Aí a pessoa me desceu, mas continuou andando, né? E rindo. E eu lembro que eu até esqueci, naquele momento, que minha filha estava ali do meu lado. Talvez se eu lembrasse, eu não sei como, eu repensaria com certeza o que eu fiz, assim, mas no final das contas deu certo. Eu falei assim, quem te deu o direito de me tocar? E o que você fez é crime, é preconceito, é capacitismo. Coisa bizarra. E você não me conhece. Eu comecei a falar, e o cara, pá, eu tô brincando, para, não sei o que. E saindo com outro amigo dele. A minha sorte é que isso foi visto pelos guardas, né, na câmera. Enquanto eu tava discutindo ali com ele, eu nem sei quanto tempo foi com eles, né, eram 2 rapazes. E aí 2 guardas chegaram e um deles falou assim, senhor, eles estão te perturbando? Aí eu falei, sim, estão. E aí eu comecei a contar, e eu sei que eles falaram, a gente tá brincando, não sei o que. Aí eu sei que eles foram mais fortes, falaram pra eles calarem a boca, que eles queriam me escutar. Me levaram levaram a gente pra sala lá em cima, porque eles perguntaram se eu queria abrir um boletim de ocorrência, porque realmente aquilo era um crime, preconceito.
E eu falei que queria, a gente foi lá pra cima e os caras ainda achando que não ia dar em nada e que eu tava exagerando, que era uma brincadeira, que eles só queriam brincar e que tal. Aí eu sei que eles se tocaram mesmo e eu tentando explicar e eles não me ouviam. Porque eu falava, cara, você não me conhece, você pega qualquer pessoa. Eu tentava dar exemplos, né? Até como professor, de uma forma pedagógica, né? Tentei de forma pedagógica, mas o cara não me escutava. Aí eu sei que um dos guardas teve que falar firme com eles e falar assim, que se eu quisesse, eles dali iam direto pra prisão. Aí que eles pararam, começaram a pedir desculpa, mas, né? Aí, resumindo, eu sei que no final, aí que eu fui voltando pro meu eixo, né? Aí, no final, eu falei assim, olha, eu vou dar uma opção pra vocês. Eu não vou abrir o boletim de ocorrência porque aí eu descobri onde eles falaram, onde eles trabalhavam e tal, né? E eles estavam indo pro trabalho deles. Eu falei, se você conseguir que eu vá lá na sua empresa fazer uma palestra sobre capacitismo, sobre respeito, e eu vou citar esse caso aqui. Ah, mas como eu vou conseguir? Se vira, você é que sabe. Se você conseguir, eu vou lá. Se você não conseguir, eu vou abrir o boletim de ocorrência. Aí eu sei que os guardas pegaram os contatos, resumindo, porque foi longo assim, eles conseguiram. Aí o supervisor direto deles me ligou para entender melhor o que aconteceu. Eu expliquei, e aí a empresa, que era uma faculdade, eu fui lá. Aí na hora, né, eu já tava totalmente voltado para a oportunidade que aquela situação gerou, né? Aí eu falei que 2 funcionários daquela empresa tinham feito isso. E aí eu sei que aí eu não consegui. Eu tava preparado pra falar quem eram essas pessoas, inclusive. Mas eu não falei. E queria que, na verdade, aquelas pessoas todas que estavam lá, inclusive eles, recebessem aquilo, né? E de repente saíssem dali ajudando a combater isso, né? Mas isso é uma das várias situações que eu e mais outros 3.000 e poucos da minha comunidade, Nanismo Brasil, mais outros não sei quantos milhões no mundo passam. Não seria seu amigo, porque eu já me sinto seu amigo. Legal. Eu já me sinto seu amigo, sério, então já me sinto seu amigo, cara. Legal, eu acho que essa experiência foi intensa e eu acho que teve uma conexão. Legal. Então já entrou num lugar de confiança, assim, um lugar de conforto pra mim, de eu poder ser quem eu sou, sem ter escudos ou máscaras ou coisas do tipo, né? Então... Mas se sua resposta for diferente, não tem problema. Boca não. Não, eu respondi... Quis fazer uma pegadinha aqui. Eu respondi seria nos dois, pô. Bora. Legal. Legal.